Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Gramado tem 144 casos de Covid em uma semana. Vereador quer prorrogar vida útil de veículo escolar. Slaviero assume comando de hospital em Pelotas. Festival de Cinema terá ação em parceria com o TikTok. E uma entrevista com o presidente do Conselho do Plano Diretor de Gramado, engenheiro Ricardo Pessim. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Gramado tem 144 casos de Covid em uma semana. A Secretaria da Saúde de Gramado divulgou segunda-feira novo boletim epidemiológico com os números referentes à Covid-19 na última semana. De acordo com o boletim, foram registrados 144 novos casos, mas sem qualquer registro de hospitalização. 113 gramadenses encontram-se em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, 15.680 casos foram confirmados no município e 160 pessoas morreram em decorrência da doença. Ao todo, já foram realizados 56.906 testes na população. Vereador quer prorrogar a vida útil do veículo escolar. De acordo com a proposta do vereador Joel da Silva Reis, a prorrogação ocorreria até o final de 2026. A proposta prevê a realização de vistoria pelo Inmetro a cada meio ano. Márcio Slaviero assume comando de hospital em Pelotas. Ex-superintendente do Hospital Arcanjo São Miguel até o dia 8, Márcio Slaviero assumiu a direção-geral do Hospital Universitário São Francisco de Paula, da Católica de Pelotas. Durante a posse, o reitor José Carlos Pereira Bacchettini Júnior destacou que o hospital tem em seu nome a Universidade Católica de Pelotas e que ali são formados e transformados acadêmicos de diferentes áreas. Bacchettini lembrou ainda que, mesmo jovem, Márcio Slaviero tem experiência na área da saúde, dirigindo hospitais, sendo secretário de saúde e com ampla trajetória na área pública e também na iniciativa privada. Márcio quer transformar a Católica de Pelotas não só a maior escola de medicina do Rio Grande do Sul, mas a melhor. TikTok fará ação em parceria com o Festival de Cinema. O Festival de Cinema de Gramado lançou em parceria com o TikTok a primeira edição da mostra Festival de Curtas. A ação busca incentivar novos modelos e linguagens de produção audiovisual, integrando a plataforma de conteúdo. A promoção tem por objetivo encorajar os usuários do TikTok
a criar um curta-metragem de temática livre e duração de até 3 minutos. A produção selecionada será exibida durante a programação do evento. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Uma quarta-feira ensolarada com temperatura mínima de 9 graus e máxima de 22 graus. O tempo muda amanhã em Gramado depois de uma terça-feira fria e úmida. Segundo a Metsul Meteorologia, a previsão até o fim de julho é de manutenção de um quadro de temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul, com poucos dias de frio e muitos de marcas amenas ou elevadas. Nos próximos 10 dias haverá muitas tardes de temperatura alta e algumas de calor. Há dados indicando uma incursão de ar frio no fim do mês, mas ela deve ser breve. Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o novo presidente do Conselho do Plano Diretor de Gramado, engenheiro Ricardo Pessim. Prazer em tê-lo no programa, Ricardo. Prazer, Miron. Prazer é meu estar aqui. Você tem quase 30 anos trabalhando junto ao Plano Diretor. O que muda a partir de agora? Miron, muda muita coisa, mas basicamente a gente está tentando se adaptar ao crescimento da cidade, né? Que é um organismo orgânico, né? Uma redundância, mas ela precisa de ajuste cada vez mais. O que antigamente, por exemplo, o centro existia as residências migraram para o bairro Planalto e hoje, agora em diante, a gente começa a ver prédios no bairro Planalto. Então esse organismo vivo a gente precisa ajustar de tempo em tempo. O que eu destaco é que a gente mantém as características principais, né? Isso foi uma preocupação nossa desde o começo, manter a característica de uma cidade de charme, onde tem pouca altura os prédios, né? Tem pouca verticalidade. Com isso a gente acaba tendo mais ocupação de solo, é natural, mas o nosso principal objetivo foi tentar manter essa característica que nos fez o que somos, né? Então, a gente tem que conduzir numa parcimônia, num equilíbrio, essa condição, aumentar sem exageros, né? Criar o que a gente tem hoje de conceitos modernos, que é levar infraestrutura mais para o bairro, né? E criar, e sem fazer que cada vez se movimente, né? Os bairros se movimentem ao centro. Então, é um ajuste muito importante. A gente está limitando também tamanhos, né? Então uma situação que a gente considera muito positiva, a gente se assustou com tamanhos de empreendimentos aqui que não combinam, né, com a gente, então a gente acabou criando aí ferramentas para deixar os empreendimentos mais charmosos e pequenos. Em resumo básico, teria muita coisa para falar, mas é isso. Lá atrás houve uma demanda muito grande, como tem sido agora, mas faltou infraestrutura, por exemplo, a questão da água. Você ia construir um prédio, pedia para a Corsã dizia, pode construir que eu garanto. Aí o que ocorreu? Lá no final de 2018, começou a faltar água na cidade e foi um caos. Onde é que houve a falha ali? Bom, a falha é estrutural realmente de infraestrutura. Isso, eu creio que hoje está se questionando muito a Corsã, por falta de iniciativa e inoperância no sentido tanto de dar um suporte como de dimensionar isso corretamente. Por exemplo, a gente pode comparar com a parte elétrica, né? A gente não vê isso acontecer na oferta de energia elétrica. Por quê? Porque todo prédio de empreendimento se oferece no projeto a demanda, a empresa estatal calcula a demanda e já provisiona o reforço de rede e a demanda de energia. A Corsã nunca foi tão operante nesse sentido de informar, olha, vai faltar água, nós precisamos reforçar uma adutora, nós precisamos reforçar a rede. Sempre foi muito inoperante e sempre deu o aval que se podia evoluir. Está aí o resultado, tá, tanto na rede de água quanto a rede de esgoto. O esgoto, que talvez seja um pouco mais preocupante, o que chama mais atenção, na verdade também não podemos só culpar a Corsã, e aí tem um tripé aí de culpa, né?
a iniciativa privada também tem sua culpa na medida que não se liga na rede, né, por conforto, por economia, por zona de conforto, de não querer ligar na rede. E o município também não cobra muito isso, né, porque não quer penalizar, época de pandemia e tal, todo mundo por recurso. Então nós ficamos com a rede, às vezes, passando na frente das casas, dos empreendimentos, sem que tenha ligação. Isso é beiro absurdo, né? Então a gente está vendo aí redes antigas despejando resíduos em redes pluviais, né? Quando chove, na cidade chove muito, então o solo fica pouco permeável, né? E aí esse resíduo todo acaba indo em redes pluviais. E aí acontece o que a gente está vendo aí. É uma situação, né, que a gente não merece mais ter e temos que ter um maior cuidado com isso aí. Eu creio que a gente está no limite. Além da Corsã, neste momento, a grande bronca é em relação à mobilidade urbana. Em que aspecto o Conselho de Plano Diretor pode contribuir para minimizar o problema? Miron, isso é o que mais nos preocupa. E isso, por incrível que pareça, tá? A gente tem aí muitos anos de estrada e a gente começou a aprender conceitos modernos e onde deu esse problema, onde tem esse problema e como é que as cidades lá fora estão se portando com isso. E por incrível que pareça, isso é uma discussão que é legítima, tá? Mas é uma tese que toda a comissão do plano defende, de que não é incentivando o automóvel que a gente vai resolver isso. Então esses centros que a gente aprendeu é o contrário, tá? Há inclusive pesquisa que diz que o automóvel é o próximo cigarro, tamanho a preocupação que a gente tem com ele. Nós, no Brasil, fomos culturalmente educados para ser dependente do automóvel. Então, aqui todo mundo vai trabalhar de carro, meu lado. Nós não temos transporte público. Miron, a gente mora aqui há mais de 30 anos, e tu 40, 50 anos. Quantas vezes a gente pegou um transporte público na cidade? Raras vezes. Quantas vezes a gente andou de Uber? Quantas vezes a gente andou de táxi? Então a gente tem a cultura ainda de pegar carro, às vezes, para andar 3 ou 4 ou 5 quadras. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo com que as pessoas entendam, e estão começando a enxergar isso, que a gente tem que desincentivar o uso de automóvel. Mas, claro, isso é um processo complexo. Em troca disso, a gente tem que oferecer transporte público de qualidade, né, como a gente vê na Europa. Na Europa, a gente vive sem automóvel. Numa cidade de turismo, a gente tem transporte, tem metrô, tem ônibus de qualidade, tem bondes, tem carros, Uber, né? Então, a gente está muito limitado ao carro. Então, o desincentivo ao uso de carro já existe em cidades europeias que têm programas de tirar tantos mil carros cada ano que passa. Então, essa é a nossa identidade. Nós não queremos mais incentivar e, com o tempo, a gente quer fazer programas, né? Deixa o carro em casa, use outros tipos de meio de transporte, fazer com que a prefeitura também entenda isso, né? E comece a investir em transportes alternativos. Nós não vamos, Miron, aumentar a largura da Borges Medeiros, nem da São Pedro, nem da Garibaldi, não adianta, né? Então, isso é a nossa estrutura que a gente tem. Então, a gente não pode cada vez mais incentivar a vir carros. Hoje é um dia de semana, nós estamos com a cidade cheia. Então, a gente tem que oferecer outros transportes, criar o famoso terminal turístico. E incentivar o turista também a deixar o carro no hotel. Outro dia eu falei para um hoteleiro, ele ficou de cabelo arrepiado, porque como é que eu vou dizer para o meu cliente que ele deve ir de bike até o centro? Pois é. A bicicleta até já está ficando um pouquinho popular. Vê como a gente sabe fazer as coisas, né? Os hotéis já pegaram o tema bicicleta, já decoraram, já fizeram a sua publicidade. A parte das bicicletas é muito bacana, só que tem que ser mais. Se carro fosse problema para o turismo, Amsterdã não tinha turismo. Só tem bicicleta lá. Como eles se viram lá? Ir para Amsterdã de carro é um problema. Então a gente vai para lá e anda feliz da vida, de bicicleta, quase atropelado por bicicletas, né? Anda a pé, caminha muito. Então a gente ainda tem muito a aprender, mas a gente é muito dependente de automóvel. Então essa discussão, a gente quer incentivar para que o pessoal entenda isso. Então, as questões das garagens, não quer dizer que não se incentive, né, que o poder público não tenha leis de incentivo a fazer garagens. A gente tem que andar com isso um pouco paralelo. Mas a ideia é que cada vez tenha menos automóveis, mais pessoas. Engenheiro Ricardo Pessim, presidente do Conselho do Plano Diretor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV
e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.